Irmãos, chegamos ao fim de 1 Samuel e vale muito a pena nós lembrarmos o que nós vimos até aqui, porque quando a gente contextualiza esse último capítulo, da primeira metade desse livro, que é um só, 1 e 2 Samuel é um só, nessa primeira metade, quando a gente contextualiza, nós vamos lembrar o porquê que esse capítulo está aqui, por que a morte de Saul é descrita nesses termos, e toda vez que a gente contextualiza direito qualquer texto bíblico, nós conseguimos enxergar Cristo com muita clareza. Qual que é o ponto de 1 Samuel? 1 Samuel foi escrito para mostrar para nós quais foram os preparativos para o estabelecimento da monarquia davídica, ou seja, para que Davi seja e fosse elevado ao trono do povo de Deus, ao trono de Israel, e isso tipificava Cristo como seu filho, inaugurando o reino de Deus lá no Novo Testamento, há 2000 anos atrás. Quais foram os preparativos? A gente começa com o nascimento e o ministério de Samuel. E para que Deus levanta Samuel? Para que haja um rei de acordo com o coração de Deus, é necessário que haja um profeta. Então Deus levanta um profeta semelhante a Moisés, que é Samuel. E Samuel, ele começa então a ministrar. Ele não é somente um profeta, ele é juiz, o último dos juízes. Israel precisa de uma liderança ainda até que a monarquia seja estabelecida. E ele também é sacerdote, ele enclausura nele mesmo os 3 ofícios de Cristo, como juiz, profeta e sacerdote. E o próximo passo de Deus foi purificar a religião, o templo, o sacerdócio. Como é que Deus faz isso? Ele mata Eli, e ele mata os filhos de Eli, e ele estabelece então o culto a Deus através de Samuel, enquanto funcionando como um tipo de sacerdote principal ali daquela época. Então é necessário que o ofício profético seja formalmente estabelecido, a religião, o aspecto litúrgico seja purificado, e é necessário mostrar então que o rei segundo o coração de Deus não é conforme as nações, porque Israel pede um rei conforme as nações, um rei que não se submete a Deus, mas que governa militarmente com sucesso a partir da sua própria expertise, da sua própria força e esperteza. Então Saul é levantado como rei no capítulo 8, apenas para mostrar que ele vai de mal a pior, e o rei que Deus escolhe é Davi. E é necessário mostrar para Israel, mostrar para nós, quem que é esse rei? Um sujeito humilde, de uma origem humilde, o último dos filhos de Jessé, aquele que é o que cuida das ovelhinhas de seu pai, que mata leão e urso para proteger as suas ovelhas. O texto começa a construir o caráter de Davi para nós. É necessário mostrar que Davi é aquele que arranca a cabeça do pior dos inimigos de Deus, ele derrota Golias com uma facilidade absurda. E para um dos preparativos principais para Davi subir ao trono é a sua provação, é a sua tentação, e para isso Deus colocou Saul. Saul é aquele que vai perseguir Davi de novo, é aquele que vai mentir para Davi, ao ponto de Davi desesperar muitas das vezes, ter que fugir para os filisteus, para Aques, e Davi está o tempo todo sendo provado no fogo de Deus, para lapidá-lo ainda mais, conforme a vontade e o coração do próprio Deus. E o último passo para que Davi seja entronizado é remover o impedimento, remover o obstáculo que é Saul. E para isso, meus irmãos e irmãs, o que Deus faz? Ele mata Saul através dos filisteus, ele mata os filhos de Saul, o melhor amigo de Davi, Jonatas, é morto. E não somente isso, porque quando o rei morre, o caos é instaurado, o caos é estabelecido. O texto fala para nós aqui que todo o povo de Israel, quando ouve que Saul morre, eles fogem. E quando eles fogem, imagine abandonar sua cidade natal, abandonar o seu campo, a sua casa, que você construiu a vida inteira. Você sai da sua terra, e não somente isso, os filisteus eles tomam posse de muitas cidades dos israelitas. O caos está estabelecido. E é muito interessante então o que nós temos. Para estabelecer-se Davi enquanto rei, Deus tira tudo de Israel. Deus reduz o seu povo neste momento histórico ao nada, às trevas, ao caos, à morte, ao desespero, à falta de horizonte, de propósito,
aqui, o rei está morto. O rei não somente está morto, mas ele está sendo blasfemado, ele foi pendurado no muro dos filisteus, um espetáculo da pior espécie. Mas por que Deus faz isso? Por que um dos prerrogativos para o estabelecimento da monarquia, um dos prerrogativos para que Deus estabeleça seu reino provisório até a vinda do Messias, é a destruição, é o caos? E vejam que Deus sempre faz isso. Antes de ele organizar a criação, o que ele faz? Ele cria o caos. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Existe esse caos inabitável na criação que Deus fez. Não é maligno, mas é um caos físico, para que então ele diga: haja luz. Antes de Deus restaurar a criação na época de Noé, águas do dilúvio voltam, a terra volta àquele estado de água caótica primitiva. Ele traz a morte e o caos para então Noé sair da arca com a sua família e Deus renovar a criação. Antes Deus estabeleceu o seu povo. Ou José no Egito, José fica preso, o padrão é sempre o mesmo: caos antes da ordem, trevas antes da luz. Esse é o padrão. 400 anos de escravidão no Egito, Israel, para que então Deus levante Moisés e os liberte. Séculos aqui de opressão dos juízes, para que Deus então institua Davi no seu reino. Na época de Jesus é a mesma coisa. O povo estava no desespero, 4 séculos sem Deus falar, sem nós termos um profeta. Trevas e desespero, e Deus levanta João Batista e Jesus surge no meio das trevas. Jesus começa a pregar, a sua luz brilha. Antes da ressurreição, cruz. Antes da sua conversão, trevas. Por que Deus faz isso? Por que esse é o padrão da criação, da história, do Evangelho e da sua vida? E o único motivo que explica isso é o seguinte: Deus ele faz isso para que a glória seja somente dele. Para que a glória seja somente dele. É o único motivo. Para que Deus faz todas as coisas? Para que ele receba a glória. E quando ele é glorificado, nós somos satisfeitos, completados, e aí está a nossa alegria, na glória de Deus. Então você se pergunta: por que Deus deixou 30 anos, 40 anos, 100 anos, não sei, nas trevas? Para que você entenda que você não fez nada. Por que Davi foi massacrado antes de alguém entrar no trono? Para que ele entenda que ele está lá pela graça de Deus. Deus poderia ter matado Davi em qualquer momento. Saul poderia ter triunfado em qualquer momento sobre Davi. Davi sabe que ele só está ali, vivo e reinando pela graça de Deus e para a glória de Deus. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. De que no meio das trevas, Deus levanta a luz do seu Filho em nós. E esse é o motivo de 1 Samuel terminar de forma tão tenebrosa. Ele termina de forma tenebrosa porque a expectativa é gerada. Deus sempre faz isso. Depois das trevas, luz. Então nós estamos aqui na morte. O 1 Samuel termina num tom de velório. Estamos num cemitério. Saul e todo o exército dele está morto. Opa, então tem esperança. E 2 Samuel começa com essa esperança de Davi sendo levado ao trono de Deus. Então, o 1 Samuel é sobre o Evangelho. O Evangelho de Deus que reina sobre nós através de Davi. E Davi hoje nós sabemos que é Cristo Jesus. E nós vamos ver 3 coisas neste capítulo 31 de 1 Samuel. E quando a gente contextualiza assim, a gente consegue tropicalizar a partir do Evangelho, a partir das boas novas, do que Deus faz a nós, para a sua glória, através do seu ungido, do seu Messias, que nós cantamos agora, nosso Salvador, o nosso Rei. A gente vai ver que o Evangelho ele é desprezado. Quais são as consequências de desprezar o Evangelho? A gente vai ver aqui que o Evangelho ele é falsificado. Quais são as consequências de falsificarmos o Evangelho? E o texto termina falando positivamente sobre o que é o Evangelho. A gente vai ver cada um desses 3 temas aqui no texto. Primeiramente, então, verso 1 ao 7. Nós temos a morte de Saul,
Os filisteus lutaram contra Israel, no verso 1. Eles derrotam, Israel cai morto no Monte Gilboa. Eles aprisionam Saul, pressionam Saul, aliás, no verso 2. Matam seus filhos. Os flecheiros alcançam Saul. Saul ele é atravessado por flechas. E antes de morrer, ele pede para o seu escudeiro o matar. O escudeiro está apavorado por um caos absurdo isso daqui. E Saul então ele se suicida. Ele tira a própria vida. Ele pega a sua espada e se lança sobre ela. E esse é o fim trágico de Saul aqui. E Saul é alguém que rejeita o Evangelho. Como é que Saul rejeita o Evangelho? Ele rejeita o Evangelho porque ele rejeita Davi. Davi é a boa notícia. Davi é o rei. Ele é a palavra de Deus cumprindo na vida do povo de Deus de Israel. E Saul, então, a vida toda dele, exceto por alguns momentos de fingimento, exceto por alguns momentos de clareza, onde Davi é recebido no seu palácio. Mas o padrão é, ele rejeita o Evangelho. Então, a morte de Saul, que já está determinada desde sempre, mas especialmente no capítulo 28, que o Tiago trouxe para nós, quando ele consulta a necromante Endor, a bruxa de Endor, ali está o decreto final dele. O próprio Samuel fala: você vai morrer, e não tem mais jeito. Então ali está a sentença sobre a cabeça de Saul, e aqui no capítulo 31 a execução disso. E esse texto, irmãos, ele tem vários paralelos com outros textos bíblicos anteriores. Primeiramente, a morte de Saul lembra muito a morte de Eli. Capítulo 4 de Samuel, ele morre com seus filhos. Capítulo 31, Saul morre. Qual é o ponto? Os filisteus matam os filhos de Eli. Eli cai da sua cadeira e morre. Ele cai, tem um traumatismo primeiro talvez, e morre. Saul, mesma coisa. Os filisteus o derrotam. Eles matam os seus filhos e Saul cai, é o mesmo verbo. Ele caiu da sua cadeira, Saul cai sobre a sua espada. E isso é muito instrutivo, porque o que Deus fez lá no capítulo 4? Ele purifica o sacerdócio, ele purifica o templo, trazendo condenação sobre ele. E o texto fala que ele recebeu a paga pelos seus pecados, de ser um sacerdote frouxo e ímpio, e não como Israel no culto de Deus. Deus purificou o sacerdócio, e agora está purificando a realeza, através da morte de Saul e de seus filhos. Existe essa purificação do povo de Deus. Essa cena também lembra um juiz muito ímpio, que nós já pregamos sobre o juiz, que é o filho de Gideão. O filho de Gideão é chamado Abimeleque, né? Então Saul, ele começa igual Gideão começou. Ele começa como promissor, ele começa vencendo as guerras, e ele termina com Abimeleque. Abimeleque é um filho muito ímpio de Gideão. Ele mata 70 dos seus 70 irmãos. Saul mata os sacerdotes de Deus. É a mesma coisa, mesmo paralelo. Ele mata quem ele não deveria matar, ele mata o povo de Deus. E quando Abimeleque estava em uma de suas campanhas, passando por uma torre, uma mulher joga uma pedra e bate na cabeça de Abimeleque, está para morrer ali, e ele pede para o seu escudeiro: me mata. E o escudeiro vai lá e mata Abimeleque. E ele fala assim: para que eu não tenha a vergonha de morrer pelas mãos de uma mulher. Saul é a mesma coisa. Ele fala: escudeiro, me mata, para que eu não tenha vergonha de cair nas mãos de outro. Então o ponto é o ego. Eu não quero ter uma morte vergonhosa pela mão de uma mulher. Eu sou um rei, ou pela mão dos filisteus, eu sou um rei. É o primeiro rei mal estabelecido, foi Abimeleque. Ele não foi formalmente, mas ele se portava como um rei ímpio, e ele já prefigura alguns anos, alguns séculos depois, Saul aqui. Então ele morre. E de novo, o texto de Juízes 9 de Abimeleque fala assim: Deus pagou, Deus atribuiu o mal que Abimeleque havia feito. A sentença então de se rejeitar a Deus, a sua palavra, o Evangelho, a Jesus, é uma sentença de morte. De morte. Um outro ponto aqui muito interessante é que os filisteus, e grave bem isso, que a gente vai voltar aqui no segundo ponto a isso. Os filisteus, eles arrancam a cabeça de Saul.
E existe esse padrão de Samuel. Antes dele, quem que foi arrancado a cabeça? Golias. Davi vai lá e arranca a cabeça de Golias. Antes de Golias, quem que arrancou a cabeça? Dagon. A estátua do rei dos filisteus, Dagon, diante da arca que foi roubada, lá nos primeiros capítulos de Samuel, diante da arca, Dagon cai. O que acontece com a queda de Dagon? A sua cabeça é cortada. E tudo isso para quê? É o padrão de Gênesis 3,15. A cabeça da serpente vai ser esmagada. Então, quando Saul tem essa cabeça arrancada, seguindo a trajetória bíblica, o padrão de 1 Samuel, o texto está dizendo: Saul é filho do diabo. Saul é a serpente neste momento histórico. E ele precisa ter sua cabeça arrancada. E cabeça arrancada significa que a sua autoridade foi esmagada e destruída. Então nós temos o que? Rejeitar o Evangelho, rejeitar o rei que Deus escolheu, rejeitar o ungido, rejeitar Davi. Coloca você numa situação de que a terra precisa ser purificada na sua existência. O povo de Deus precisa ser purificado na sua existência. E Deus vai fazer isso. Uma sentença de morte está sobre a sua cabeça. E, além da sentença de morte, nós temos que você é identificado com a serpente. Não existe neutralidade no mundo de Deus, no reino de Deus. Não existe um muro que você pode ficar lá em cima. Ou você se submete ao rei que Deus escolheu, ou se submete a Davi aqui, ou a Jesus nos nossos dias, ou você já está do lado da serpente. Não existe neutralidade. Você não é uma pessoa bonzinha, neutra, que está vendo se decide entre um e o outro. Você já é filho da serpente. Você já é, na linguagem de João Batista, raça de víboras. A sua raça, a sua identidade está naquela serpente maldita e antiga que enganou nossos primeiros pais. Rejeitar o Evangelho não é qualquer coisa. E quem faz isso é você mesmo. A sentença de morte é você que busca, é você que quer. Vejam comigo o último versículo do capítulo 31, verso 13. Fala que em seguida pegaram os ossos de Saul e sepultaram em Jabes, debaixo de uma tamargueira, uma árvore muito rara, que ela aparece só 3 vezes na Bíblia. Isso é muito instrutivo, porque ela aparece pela primeira vez em Gênesis 31, e é muito interessante que quem aparece lá é Abraão. E Abraão, em Gênesis 31, está fazendo um pacto com Abimeleque, que era o rei dos filisteus. E para estabelecer esse pacto, ele planta ali uma tamargueira e ele invoca o nome do Senhor naquela tamargueira. Gênesis 21, não do tempo. Qual que é o ponto aqui? Abraão, ele testemunha para o rei dos filisteus a fé do Deus verdadeiro. E o rei Abimeleque, ele reconhece que Abraão é um príncipe de Deus, é um homem de Deus, e ele estabelece um acordo pacífico. Ou seja, através do bom testemunho de Abraão, um filisteu foi testemunhado da palavra de Deus. Agora, as outras 2 vezes aparecem em 1 Samuel 22. E aqui, em 1 Samuel 22, Saul, ele está com a sua lança, sentado num trono, debaixo de uma tamargueira, no alto de um monte. Ele centraliza tudo nele. O lugar sagrado que Abraão fez ali, um altar para Deus, Saul está quase como sendo adorado. Ele está sendo ali glorificado como uma divindade. Esse é o rei conforme as nações. O rei das nações, ele é adorado, ele é uma divindade. E nós temos esse processo de filistização de Saul. O que é filistização? É a mesma coisa da canonização dos juízes. Ele se torna um filisteu. Ele se torna de fato publicamente esse rei, que ele poderia reinar sobre qualquer nação. Se ele fosse o rei dos filisteus, ninguém ia perceber diferença nenhuma. Os filisteus aceitariam ele como rei imediatamente. Ele está lá debaixo da tamargueira como um filisteu, um rei filisteu, sendo glorificado ali. E ele morre, ele é sepultado debaixo dessa tamargueira. Isso é ironia pura do texto e da providência de Deus conduzindo isso daqui. Qual que é o ponto? O ponto é que o lugar que você se gloria é o lugar da sua morte, se esse lugar não é Cristo Jesus.
O lugar que você se exalta, é ali que você vai ser morto. E você não vai sobrar nada de você. Absolutamente nada. E você é a causa disso. Você é o responsável por isso. Você vai receber a paga pelo aquilo que você ama fazer, que é pecar contra Deus. Então vejam, rejeitar Davi não é qualquer coisa. É a coisa mais trágica, tenebrosa, horrenda e desesperançosa que existe. E eu temo que hajam pessoas assim aqui entre nós. E a gente vai ver no segundo ponto o problema de falsificar o Evangelho. Isso é muito trágico para nós. Não seja você esse Saul que rejeita Davi. Renda-se a Cristo e Ele tem vida eterna para você. Segundo lugar, verso 8 ao 10. Vamos ver. Olha o que os filisteus fazem e como isso nos ensina sobre a falsificação do Evangelho. Verso 8. No dia seguinte, quando vieram para despojar os que haviam morrido, os filisteus acharam Saul e os seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. Então cortaram a cabeça de Saul e despojaram das suas armas e enviaram pela terra dos filisteus ao redor para anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. O verbo aqui no verso 9, o texto diz para anunciá-lo. É um verbo, é uma frase completa do verbo aqui, que também tem no Novo Testamento, que é anunciar uma boa notícia. É um arauto que recebe uma boa notícia depois de guerra, e ele sai correndo para anunciar para toda a nação a melhor notícia, que é nós vencemos a guerra. E o que é boa notícia? É evangelho, igreja. Ou seja, nós temos aqui um evangelho dos filisteus, que é o que? Saul está morto, Israel perdeu, nós vencemos. Essa é a boa notícia. E quando eles fazem isso, quando eles anunciam esse evangelho, eles estão dizendo: olha, os nossos deuses, Astarote, Baal, os nossos deuses venceram Yahvé. Os nossos deuses, a nossa religião, a nossa pátria é mais forte que Yahvé, é mais forte que Israel, é mais porque nós vencemos o seu rei. Olha a cabeça de Saul aqui na minha mão, olha a armadura dele, ele está pendurado, o corpo dele sem cabeça, está pendurado no muro. É um espetáculo para todo mundo ver, e religioso como eram todos os seres humanos aqui no mundo antigo. Quando todo mundo visse o corpo de Saul no muro, a sua cabeça como um troféu no templo de Astarote, a mensagem era muito clara: Astarote venceu Yahvé, nós vencemos Saul, Israel está derrotado. Essa é a narrativa, essa é a história, esse é o falso evangelho. O falso evangelho é uma explicação da história do mundo sem Deus, o Deus verdadeiro. Existem deuses falsos que vão compor essa história, que hoje em dia pode ser prazer, imoralidade, dinheiro, poder, fama. Na época era Astarote, Baal e todos os deuses dos filisteus, mas é explicar a história, explicar conceitos de vitória e triunfo sem Cristo. E isso é idolatria. O que eles fazem aqui é um culto a Astarote, a essa deusa cananeia, pagã. Eles cultuam. Isso é idolatria. E na Bíblia, Gálatas, Êxodo, é sempre a mesma coisa. O falso evangelho, quando a mensagem de Deus ela é corrompida, isso gera, e é gerado pela idolatria, e isso resulta em idolatria. Paulo vai dizer: olha, se eu mesmo, ou o anjo do céu, vier até vocês pregar o evangelho, seja anátema, é maldito. É maldito, por quê? Porque vai conduzir vocês, Gálatas, à idolatria. Igual Israel lá no bezerro de ouro, eles foram rápidos para pecar contra Deus enquanto estavam no monte.
Gálatas, vocês foram rápidos a se desviarem do evangelho que eu preguei para vocês. Então o evangelho, o falso evangelho é idolatria e acaba sacramentalizando a mentira. Ou seja, a mentira, ela se torna aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é o sacramento, aquilo que é a mediação para nós entendermos Deus e o mundo a partir de uma narrativa mentirosa, a partir de um falso evangelho. E esse evangelho é triunfalista. Nós vencemos. Tudo deu certo na nossa vida. Tudo deu certo. Os negócios estão bem. Os nossos inimigos foram derrotados e humilhados. Aquela pessoa que me perturbava foi demitida. Aquela pessoa que queria meu mal morreu, caiu enferma. Triunfalismo. É isso que os filisteus fazem aqui. Eles anunciam no seu templo os ídolos entre o povo, verso 9, e eles colocam as armas de Saul no templo de Astarote e penduram o seu corpo no muro. Nós vencemos. Aqui está a nossa conquista, e isso transposto para nós é a mesma coisa de Deus. O evangelho da prosperidade nos nossos dias é a mesma coisa do Senhor. E repare, Davi arranca a cabeça do filisteu Golias. Vitória de Deus. E nós temos aqui uma imitação disso revertida. Os filisteus, eles estão agindo como Davi arrancando a cabeça de Saul. E Saul é como Golias. Saul é o rei ímpio. É como se eles estivessem fazendo aquilo que Israel era para fazer. Não era para eles arrancar a cabeça do seu rei, mas era para instituir a autoridade de Saul. Eles estão fazendo e se comportando como Davi aqui. Estão arrancando a cabeça do maligno. Isso é gritante para nós. Não basta eu apontar o dedo para o evangelho da prosperidade, para essas falsas igrejas neopentecostais que não são igrejas. Às vezes nós estamos imitando ser crente, imitando Davi, imitando Jesus aqui no nosso meio, tendo sucesso, tendo conquistas, mas nós somos filisteus. Nossa natureza não foi convertida. Mas Deus está castigando Saul através dos filisteus. Então os filisteus estão fazendo a vontade de Deus. Sim, eles estão fazendo a vontade de Deus na sua ação, mas a motivação é ímpia. Então eles são responsáveis por esse pecado, que o resultado leva à idolatria. Eles não mataram Saul e disseram agora nós vamos se render a Davi. Ou seja, não adianta você matar os seus pecados, você ser mais moral, você ser mais religioso, você acabar com o Saul na sua vida, se você não se rende a Cristo Jesus. Você é um filisteu enrustido de Davi. Você está agindo como um crente, mas o seu coração é ímpio. Você é moral, você é religioso, você ora, lê a Bíblia, mas é tudo fachada. É tudo fachada. E essa é a consequência do falso evangelho. Porque o evangelho salva, mas o falso evangelho ele te coloca numa roupagem religiosa e está tudo bem. E você pode estar aqui ouvindo o verdadeiro evangelho, convertendo essa mensagem e falsificando para entrar no seu coração falsificada e continuar nessa miséria tenebrosa de vida ímpia. O que você precisa é se render ao verdadeiro evangelho, a Davi. Você, filisteu maldito, renda-se a Davi, renda-se a Israel, entre no povo de Deus. Terceiro e último lugar. Como o texto ele é fúnebre, ele é trágico, nós temos essas implicações negativas de perverter o evangelho, de não aceitar o evangelho, mas vejam, o texto ele é uma unidade. 1 e 2 Samuel é uma coisa só. Se a morte de Saul está aqui, o livro não termina aqui. O livro continua, não existe 2 Samuel capítulo 1 no texto original. O texto continua como um livro só.
E nós vemos o Evangelho aqui, e a gente não percebeu um detalhe desse texto muito importante, a qual vai guiar-nos para o verdadeiro Evangelho. O detalhe é o seguinte: a morte de Saul, de forma muito estranha, é um tipo de Páscoa. O modo como o autor ele vai construir o texto aqui, os detalhes que ele escolhe colocar no texto aqui, é uma celebração pascal. A Páscoa, vocês lembram aquele cordeirinho que é morto, instituído lá no Êxodo, quando eles estavam saindo do Egito, e é celebrado então anualmente em Israel. A Páscoa é aquele animalzinho que vai morrer para que o povo seja libertado. E nós temos o que aqui? Para que Davi seja levado ao trono e, portanto, reine e liberte Israel e salve Israel. Saul, que não é um animalzinho inocente, é um animal perturbado e pecador, ele morre. Quais são os detalhes? Primeiro, vejam, ele morre no monte, em cima do monte Gilboa. E o monte, em toda a Bíblia, em todos os povos pagãos da época da Bíblia, é sempre, inequivocamente, lugar de adoração, é templo, é santuário. Então ele morre nesse lugar sagrado, ele morre no alto de um monte, ele é atravessado por flechas, a sua barriga é aberta, como um animalzinho que é sacrificado, e termina o povo de Deus queimando ele. Ou seja, a oferta pascal ela é queimada como um holocausto. E o ponto é que a partir dessa Páscoa simbólica, a partir do momento que o ímpio morre, que os filhos primogênitos egípcios morrem, que esse primogênito do Egito morre. Por que ele é o primogênito do Egito? Primogênito porque ele é rei, Egito porque ele é ímpio. O povo é libertado, Davi é elevado como rei. Davi é elevado como rei. Como é que a gente vê isso apontando para Cristo do verdadeiro Evangelho? Muito simples. Mas antes de perguntar uma coisa, quem aqui foi escandalizado com Saul nas nossas pregações? Levante a mão. Eu fiquei. Né? A gente conversa, né, Fer? A gente fez, nossa, mas a gente achava que Saul, ok, Saul fez um vacilo ou outro. Mas quando a gente se aprofunda no texto, meses que a gente está aqui, capítulo por capítulo, é pavoroso, a gente fica horrorizado. Saul, o tempo todo fazendo coisas inimagináveis, monstruosas, desumanas, e ele não aprende, ele fala que se arrepende, depois volta a pecar de novo, ele consulta os mortos, ele tira a sua filha de esposa de Davi, Milca não é mais esposa de Davi. Ele é um ímpio descarado. A gente fica horrorizado com Saul. Mas ele, Saul sou eu. Saul é você. Quando a gente fica horrorizado com Saul, nós estamos olhando um espelho. Um espelho. Você quer se conhecer mais? Leia a vida de Saul aqui nessa noite. E se você não se reconhece em Saul, você está pior do que ele. Você está cego. Se você não se reconhece, alguém que peca, fala que se arrepende e peca de novo, é você aqui. Alguém que, favorece Davi, mas depois quer matá-lo, é você. Em sua relação com Jesus, você peca contra Cristo e você crucificaria-o de novo. Saul somos nós. Essa feiura, esse grotesco, é a nossa imagem e semelhança. Mas, quando o filho de Davi é crucificado, Jesus se torna Saul, porque ele se torna cada um de nós. Ele leva os nossos pecados. Ele na cruz, o decreto de Deus contra ele é: você é um rei ímpio. Saul tem os nossos pecados, mas Jesus não. Ele leva os nossos. Ele leva os nossos. Ele é tratado como o pior dos pecadores. A narrativa de Deus é exatamente isso. O rei de Israel, conforme as nações, é a pior criatura. Mas ele termina num sacrifício pascal. Essa é a cruz de Cristo. Ele é Saul na cruz.
ele morre. Veja, olha a narrativa bíblica. Quais são as 10 pragas do Egito? A 9ª praga é o quê? O sol fica escuro, um eclipse, 3 dias de trevas na terra do Egito. Qual que é a próxima e última e 10ª praga? A morte dos primogênitos do Egito. O que acontece na cruz? Trevas. A 9ª praga de novo, por 3 horas e não 3 dias. Qual que é a próxima praga? A morte do primogênito. Jesus, ele se coloca como o primogênito do Egito. Ele se coloca como Saul, como Caim, e qualquer ímpio que você se escandalize aqui, porque ele está levando o seu pecado. Se você é Caim, você é Saul, você é o faraó do Egito, ele se coloca no seu lugar. E ele é o Cordeiro Pascal. E depois da morte de Saul veio a entronização de Davi. Depois da morte de Cristo, nossos pecados, ele é elevado. E Paulo diz em Romanos 1 que ele é declarado filho de Davi publicamente pelo Espírito que o ressuscitou dos mortos. Ele é entronizado depois que Saul morre, depois que ele morre pelos nossos pecados, ele é entronizado na sua ressurreição e ascensão. É sobre isso que é a narrativa de Saul e Davi. E o verdadeiro evangelho não é essa Páscoa. Essa semana nós iríamos ver a narrativa do Édipo, não deu por causa da chuva, mas é a mesma história, em termos pagãos. O que aconteceu lá em Édipo, vocês lembram? Ele era rei de Tebas, pragas sobrevêm sobre aquela cidade, e o rei fala, eu preciso achar o culpado. Quem está causando essas pragas sobre nós? E ele procura, não acha. Um profeta pagão chamado Tiresias fala, eu tenho uma má notícia. E ele chama 2 testemunhas, 2 pastores, e vão dizer, olha, a causa, rei, de Tebas está sendo destruída por pragas é você. Por que sou eu? Porque você matou seu pai, Laio, e casou com a sua mãe, Jocasta. Não, eu não matei. Quem eu matei foi um cara que eu não conhecia. Porque você foi entregue por eles para que essa profecia não se cumpra. Você foi entregue para outro povo. Só que a providência divina conduziu você a encontrar com seu pai. Sem você saber, você mata ele. Vocês entram em batalha. E você casa com a esposa desse cara que você matou. Ela é sua mãe. Édipo fura os próprios olhos. Sua mãe se mata. Uma tragédia grega. O que ele faz? Eu sou a causa, eu vou para fora. Ele se autoexila. E quando ele se autoexila, Tebas é salvo, a praga cessa, o rei ele foi removido. Essa é a história do Evangelho. O nosso rei, ele não pecou, mas ele leva o nosso adultério, a nossa mentira, o nosso assassinato, o nosso ódio, a nossa ira, a nossa perversão, a nossa frouxidão, a nossa não coragem, o nosso medo. Ele leva, a praga cessa, a ira de Deus é removida e ele é entronizado como nosso cordeiro e leão de Judá. 3 aplicações práticas para nós terminarmos. Primeiramente, tem um personagem icônico aqui nessa passagem de São 1 que é o escudeiro de Saul, né? Lá no verso 4 em diante, no verso 5, o seu escudeiro ele se recusa a matar o seu rei, né? E a função desse escudeiro aqui é mais ou menos refletir um pouco Davi, porque Davi podia matar Saul, ele fala, não vou matar Saul, eu não vou tocar naquele que Deus levantou como rei até que Deus queira tirar. E esse escudeiro aqui ele fala, eu não vou te matar, Saul. Ele morre com Saul, mas ele não mata Saul. Diferente do escudeiro de Abimeleque, lá o Gideão, que mata ele sem pestanejar. Esse escudeiro não. O que isso nos ensina? Qual que é a aplicação prática que a gente pode tirar com a vida desse escudeiro? É muito simples. Não ouça quem não ouve a Deus. Esse é o ponto. Saul, ele rejeitou a palavra de Deus a sua vida toda. Ele tapou os ouvidos para não ouvir Samuel a sua vida toda. Ele não se submeteu à palavra de Deus. E agora o seu último ato de rei, o seu último ato tirânico é dar uma ordem. O último desejo dele. E o escudeiro fala, não. Resolveram?
Você não vai ser ouvido, e você não deve ser ouvido, se você não ouve a palavra de Deus. Ouvir é obedecer a Deus. Minhas irmãs, não ouçam o seu marido ímpio, o seu marido frouxo, se ele não está ouvindo a palavra de Deus. Homens, não escutem as suas esposas se elas não estão ouvindo a palavra de Deus. Filhos, não ouçam os seus pais se eles não estão ouvindo a palavra de Deus. Ouça você mesmo a palavra de Deus. A nossa submissão última é a palavra de Deus. As outras autoridades são todas relativas, são todas secundárias. Basta obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Segundo lugar, reparem na dimensão comunitária do pecado. Saul está pecando o tempo todo aqui, e quem que sofre? Israel sofre. Saul, ele morre por causa dos seus pecados. Não termina ali. Não termina ali. Os seus filhos morrem por causa do seu pai. E Israel todo foge diante dos filisteus. O pecado é sempre comunitário. O seu pecado vai atingir a minha vida, e o meu pecado vai atingir a sua vida. O nosso pecado vai atingir a nossa comunidade. Porque nós não somos indivíduos individualizados, nós estamos dentro do corpo de Cristo. E nós nos responsabilizamos uns pelos outros. É por isso que membresia é muito importante. É por isso que os pastores dessa igreja não podem deixar ímpios adentrarem a sua membresia. É por isso que a gente craveja os olhos de julgamento sobre cada catecúmeno. Porque Deus nos levantou para isso. Não pode entrar ímpio na membresia dessa igreja. E se mesmo assim você nos enganar e entrar, você vai mostrar que você é um filisteu. Uma hora ou outra você vai ser expulso da membresia. E mesmo assim, nós, convertidos pela graça de Deus, pecamos. E é por isso que a gente fala: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, vem aqui comigo. Olha, eu pequei, olha comigo, me perdoa, me ajude, eu não quero mais pecar. Por quê? Porque eu quero honrar a Deus e eu amo a igreja, eu amo o povo de Deus. O pecado tem dimensões comunitárias, mas o arrependimento também tem. E a fé é muito mais. Onde o pecado abunda, a graça ela super satura, super abunda em nossa vida. Terceiro e último lugar, aprenda a morrer bem, vivendo bem. Saul morreu mal porque ele viveu mal. Os filósofos gregos, como Platão, por exemplo, vai dizer: olha, toda a nossa vida, toda a nossa filosofia, nosso pensamento é uma preparação para a morte. Platão disse isso porque o seu mestre Sócrates, ele morre de forma muito honrosa. O pessoal fala mal dele de forma mentirosa, ele permanece inabalável, ele toma veneno e morre. Para quê? Por quê? Porque ele sabe que na cabeça dele estava falando a verdade. Ele estava contra os deuses pagãos, os gregos. E Platão, ele é impactado por isso. Ele fala: então, a nossa filosofia ela tem um fim. Ela é uma preparação para aquele último suspiro. A gente precisa viver bem na sabedoria para morrer bem. Porque é aquele último suspiro que vai determinar que tipo de pessoa nós somos, que tipo de vida nós vivemos e qual eternidade nós vamos passar. O que é viver bem? Não é viver sendo uma boa pessoa. É você viver debaixo do reinado do Messias. É você se submeter a Davi. É você se submeter a Jesus. Isso é viver bem. E se submeter a Jesus é você morrer. É Saul morrer. É o seu Adão, Saul, morrer dentro de você. Em outras palavras, só morre bem quem viveu bem, mas só vive bem quem já morreu. Esse é o paradoxo do Evangelho. Pelo contrário, se você vive a sua vida querendo viver, querendo reinar, querendo se exaltar debaixo da tamargueira, querendo viver do jeito que você quer, isso é viver mal, impiamente. Você vai ter uma morte de ímpio.
E você vai ter um destino digno. Mas se você morre, se você é como Cristo, se você é como Davi, você vive essa vida de sofrimento, tribulação e angústia, mas segue olhando para Cristo, você já morreu e a morte já não tem mais poder sobre você. E naquele último suspiro, você vai estar com um sorriso no rosto. Eu não consigo não lembrar da minha avó que viveu para Cristo. E eu ouvi a sua última palavra no leito do hospital. E ela disse, trêmula, quase imperceptivelmente: está tudo bem. E ela morre em paz. Ao contrário do marido dela, meu avô, que viveu como um ímpio e morre como um ímpio, perturbado. Os dois estão na mesma cova, no corpo, mas não tem como a alma deles estarem mais distantes. Viva para a eternidade, viva para Cristo, morra e submeta a Deus. Vamos orar. Senhor, nós não temos noção da dimensão dos nossos pecados. Eles são mais do que os cabelos em nossas cabeças, do que as estrelas do céu, do que a areia da praia. O quão nojento nós somos, o quão horrorosos e blasfemos nós somos sem Cristo, sem a sua graça. Nós precisamos que o Senhor envie o seu Espírito para nos convencer dos nossos pecados, porque nós somos tão cegos e orgulhosos que achamos que nossa vida está tudo bem. Ó Deus Espírito, arranque as escamas dos nossos olhos, dá-nos convicção de pecado, esmaga-nos com a luz da sua palavra, vira-nos, mate-nos e ressuscita-nos em Cristo Jesus. Dá-nos a vida que há no Filho de Deus. Submeta-nos, arraste-nos àquele que foi crucificado por nós, aquele que se identificou com o nosso pecado, para que nós sejamos identificados como filhos de Deus. Se nós permanecermos rebeldes contra o Filho, se nós permanecermos negando o Evangelho ou falsificando, que nós tenhamos um fim pior do que Saul. Ai de nós, porque pereceremos. Nós ouvimos a semana inteira inúmeras conversas frívolas e inúteis, mas o Senhor nos traz no lugar aqui do seu povo, para sermos lembrados daquilo que realmente importa. Dá-nos uma boa morte, uma morte crucificada com Cristo, e uma eternidade de alegria, na sua presença, na sua glória, em nome de Jesus.